A graça do Senhor Jesus Cristo também para todos. Vamos orar. Pai, quero te dar graças por esse momento. Senhor, que o Senhor venha trazer uma revelação nos nossos corações e que as pessoas que estejam me ouvindo venham receber de Ti para a honra e glória do Teu nome e que eles venham entender sobre o Apocalipse, Pai, aquilo para o qual o Senhor nos revelou nesses últimos dias, no nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre Apocalipse não é fácil. Por que não é fácil? Porque é um livro complexo. O livro, por ser complexo, não quer dizer que ele seja misterioso. Ao contrário, a própria palavra Apocalipse, no grego ou no original, quer dizer revelação. Vamos ler então no capítulo 1 que diz: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Uau! Se Jesus Cristo revelou, significa o que então? Significa que não tem nada de mistério. Mas aí você fala, se não tem nada de mistério, como é que a maioria das pessoas então não entendem o Apocalipse? É porque o Apocalipse, ele não é algo revelado naturalmente, ele é algo revelado espiritualmente. E a palavra de Deus diz que só os espirituais entendem as coisas espirituais. O que você quer dizer com isso, Éder? Eu estou querendo dizer que se você não for espiritual, você vai me achar um maluco, um doido, mais um falando sobre Apocalipse. Mas se você for espiritual, você vai entender realmente as revelações do Senhor Jesus Cristo. A palavra revelação, a gente logo lembra do tabernáculo, a qual Deus mandou Moisés fazer. Vamos lá, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. 3 partes. No átrio, onde todo o povo de Israel se reunia ali e oferecia sacrifícios também ao Senhor ali. Ali havia um sacrifício. Esse sacrifício, todos poderiam fazer sacrifício ali. Só que no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote é que poderiam ter acesso àquele lugar. Uau! Se só eles poderiam ter acesso àquele lugar, significava o que isso? Significava que os outros não podiam entrar. Logo, entendia-se que havia uma preparação para entrar no Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, já não era qualquer um também, não era os levitas que poderiam entrar, era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Esse sumo sacerdote, quando ele entrava amarrado com uma corda e com os sinos batendo. A gente não sabe se batia nas golas, só sei que o sino batia e conforme estivesse batendo é porque ele ainda estava vivo. Caso ele tivesse pecado antes, não tivesse confessado ou acertado com o Senhor as contas antes de entrar, ele era fulminado ali. O interessante é que ao entrar, ele entrava apalpando o lugar no Santo dos Santos, até ele encontrar uma arca. E quando ele encontrava aquela arca, você fala, por que apalpando? Porque o lugar era super escuro, não tinha luz nenhuma, porque havia 3 cortinas que separavam o lugar santo do Santo dos Santos. 3 cortinas. E essas 3 cortinas, ela fazia com que o lugar ficasse muito escuro. E ele, por isso que ele ia apalpando e com uma corda e o sino balançando. Quando ele encontrava a arca, ali tinha uma tampa e com 2 querubins. E quando ele abria essa tampa, que chamava-se a tampa do propiciatório. Quando ele abria essa tampa, o que havia dentro da arca? 3 coisas. A vara de Arão que floresceu no deserto. Quando, lembra, até passando uma novela onde mostra, né, Datã e Corá, pessoas que foram rebeldes, e o Senhor teve que fazer uma prova quem realmente era o líder, quem realmente tinha autoridade. E Deus pegou Arão e mostrou para eles, para todo o povo, que Arão tinha autoridade. E por causa que a vara de Arão floresceu, todos os outros foram devorado vivo pela a terra que se abriu. Interessante então que aquela vara que estava lá dentro era a vara de Arão que floresceu, que significa autoridade. Depois tinha o maná escondido. Deus enviava o maná todos os dias para o povo de Israel se alimentar. Deus mandou pegar um pouco desse maná e guardar dentro da arca. Esse maná escondido significa a vida de Deus, que você precisa ter todos os dias, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando. Você precisa ter essa vida de Deus. E a terceira coisa que tinha dentro da arca eram as tábuas dos 10 mandamentos, ou seja, a lei de Deus, a palavra de Deus. Olha só que interessante, revelação. Quando você tem a revelação,
você consegue receber no teu espírito autoridade, olha que interessante, autoridade, a palavra de Deus, que é a vida, e uma vida diária com o Senhor. Por quê? Essa revelação foi colocada no teu espírito. E hoje nós somos esse tabernáculo. O corpo é o lugar átrio, onde todos têm acesso, todos conseguem te ver, todos têm uma ideia de você através dos seus sentidos. Existe a alma, e nem todos têm acesso à tua alma. Poucas pessoas conhecem você na sua alma. Pode ser tua esposa, teu esposo, a tua mãe, o pastor da igreja, o teu professor, a tua professora, pessoas que mais próximo têm um acesso à tua alma, em que saber o que você pensa, o que você sente, quais são as suas vontades. Mas no teu espírito, ninguém tem acesso. O único que tem acesso no teu espírito, que é o lugar santo dos santos, é o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai colocar no teu espírito a revelação do Espírito Santo de Deus do Apocalipse. Para você entender Apocalipse, então, você tem que estar com o teu espírito aberto, para você receber as revelações, para que você entenda o que significa cada item, cada revelação, cada algo simbólico. As igrejas, né, fala muita coisa assim interessante. Se você não tiver com o teu espírito aberto, vai achar coisa de louco. E não é coisa de louco, é algo espiritual. A alma, ela tem três coisas: mente, vontade e emoções. É por isso que você não pode recebê-la na tua alma. Porque se você recebê-la na tua alma, a tua alma, se ela não estiver transformada com o Espírito Santo de Deus, ela vai entender algo racional e não vai... Tem coisa na Bíblia aqui, em Apocalipse, que não tem nada de racional. É algo que você tem que entender por Espírito, por revelação. E se você entender nas suas emoções, você vai achar até que eu sou maluco. Por quê? Porque na sua emoção, muitas vezes, não está de acordo com as vontades de Deus. Então você vai até achar que Deus é ruim, muitas vezes. Poxa, como é que Deus vai matar uma terça parte da humanidade? A Bíblia fala que uma terça parte da humanidade, que hoje gira em torno de 7 bilhões e meio, chegando quase 8 bilhões de pessoas, a Bíblia fala que se fosse nos dias de hoje, para você ter uma ideia, cerca de 2 bilhões e meio de seres humanos iriam morrer. Ele, o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus, Ele é Espírito. E a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que o adoram em Espírito e em verdade, não na sua alma. E no teu corpo, então, piorou, né? Porque o corpo é o sentido das vontades, daquilo que você faz, daquilo que você exerce. Bora lá. Começando, então, o Apocalipse. Olha o que a palavra de Deus diz. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas as coisas acontecerão. Se isso que foi escrito está há 2000 anos atrás, você imagina então, se já estava dizendo que estava próximo, imagine agora. Deus está dizendo para você, querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que acontece? João foi o único dos 12 discípulos que o Senhor manteve vivo. E Deus mandou ele para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ali, ele ficou naquele lugar recebendo as revelações de Deus. Logo, ele viu algo interessante. Logo de cara. Primeiro você tem que entender que o Apocalipse é um livro que tem sequência. Ele é sequenciado. Ele não é algo assim, muitas pessoas entendem que o Apocalipse é um livro que meio atropelado, pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali. Não, é um livro que tem sequência. O livro não é um livro atropelado. Deus não botou as coisas de qualquer maneira na cabeça de João e mandou João escrever de qualquer maneira, tudo fora do tempo. Não, tudo está cronometrado. Tanto é que ele começa falando sobre as 7 igrejas
da Ásia. Vamos ver o que significa essas 7 igrejas? Vamos ver o que significa essas 7 igrejas? Rapidinho. Bora lá. Por que Deus falou sobre as 7 igrejas? Tá? As 7 igrejas, elas estão escritas lá no capítulo 2. Capítulo 2 já começa falando sobre as 7 igrejas. Bora lá. Querido, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Para você entender o Apocalipse, primeiro você precisa entender a Bíblia toda. Qual o maior problema das pessoas não entenderem o Apocalipse? Até se desviar, pregar tantas coisas, mas não se prega o Apocalipse. É porque a maioria ou não conhece a Bíblia toda, ou conhece pela metade, ou tem medo do Apocalipse, porque muitas vezes o Apocalipse confronta ela. Então, para você entender o Apocalipse, você tem que entender a palavra. Aí você diz, pô, eu nunca li nem a Bíblia toda, como é que eu vou entender a Bíblia toda? Você não precisa entender a Bíblia toda, você não precisa ler a Bíblia toda para você entendê-la. Para você entender a Bíblia toda, você precisa colocar ela em ordem de sequência e classificá-la. Se você classificar a Bíblia, você vai entender logo os tópicos e você vai entender o significado do Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse é um resumo de uma grande história de amor entre Deus, os anjos, que Deus criou, toda a sua criação, Deus e a sua criação, incluindo o ser humano, entendeu? Então é uma grande história de amor, uma grande revelação, aonde vai ser, no final, esse livro ele é como se estivesse fechando essa história. Imagina um livro, começo, meio, sem fim, todo livro tem começo, meio e fim. Bora lá. Eu peguei então a Bíblia, para que você venha entender, e a dividir em 7 tópicos. Ou seja, para você entender a Bíblia toda, você simplesmente divide ela em 7. Estude cada um desses itens e você vai entender que a Bíblia toda está resumida nisso. Significa o quê? Os 7 temas principais da Bíblia. A Bíblia ela é composta de temas, algo que você tem que dar prioridade. Então, existe a primeira prioridade, a segunda, a terceira, e eu coloquei, claro que existe mais de 7, mas eu coloquei os 7 temas principais, ou seja, as prioridades, o que a Bíblia mais fala, por que a Bíblia fala mais sobre isso. Bora lá. O primeiro tema da Bíblia é o Deus triuno. Você vai falar, eu sempre ouço falar que Jesus é o tema principal da Bíblia. Se você estiver falando só isso, que Jesus é o tema principal da Bíblia, aí muitos teólogos que estão me vendo podem até bater em mim e dizer, como é que esse garoto vai dizer que o tema principal da Bíblia não é Jesus? Quem está dizendo para você que não é Jesus? Eu estou dizendo para você que o tema principal da Bíblia é o Deus triuno. O primeiro tema principal da Bíblia é o Deus triuno. É como se um grande autor de livro e de filme fizesse uma história. Quem é o autor? Deus. E ele coloca o quê? O maior protagonista da história? Jesus. Quem é o diretor? Aquele que direciona, que faz, que coloca. Quem é o diretor? O Espírito Santo. Tu entendeu como é que fica fácil de entender a Bíblia? A Bíblia conta a história de um Deus triuno. Um Deus triuno, que se manifesta em 3. Pai, Criador, Filho, o dono da herança, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que também a palavra de Deus diz que ele é que toma posse para o próprio Senhor. É como se ele fosse aquele que vai estar tomando posse de todos os lugares para o próprio Senhor Jesus. Querido, eu estou dizendo para você que Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia fala que o Deus triuno, ele começa contando uma história. Olha como é que ele começa contando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está falando isso? Moisés, que escreveu lá. Porém, o próprio Deus está mandando ele escrever algo que ele mesmo fez. Olha que interessante. Como é que você então vai excluir Deus como tema principal da Bíblia? Deus é o Deus triuno. Então, qual é o tema principal da Bíblia? O Deus triuno. Deus Pai, que é o Deus Criador. Deus Filho, que é o Deus da herança. E Deus Espírito Santo, que é o Deus diretor, é o que está lá. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, qual é o primeiro tema principal da Bíblia? O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tu vai ver em toda a Bíblia falando sobre o Deus, ele começa falando sobre o Deus Pai, Criador, aí depois ele começa falando sobre o Deus Espírito Santo
e Deus é Criador. Deus Espírito Santo e o Deus Espírito. Por que eu estou falando isso para vocês? Entenda. Depois você vai entender que eu só estou começando, mas a gente vai terminar e lá na frente a gente vai estar falando sobre os 6 tópicos ainda, os 6 temas principais da Bíblia, e vamos começar a iniciar sobre o Apocalipse. Por quê? Você já vai começar a entender o que significa cada um. Então, qual é o primeiro tema principal da Bíblia? O Deus triuno. Primeiro tema principal, são 7. O primeiro tema principal da Bíblia é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo e que daqui toda sexta-feira nós vamos lançar um vídeo aqui e a gente vai estar falando sobre o restante e vamos começar dando início ao Apocalipse, porque você já vai entender o significado de cada coisa, porque você entendeu a Bíblia em 7 tópicos, 7 temas principais. Amém? E a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém? E não deixe de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal. Deus é contigo. Um abraço.